Hoje é dia especial de rezarmos pelos padres. Mas não só rezar por aqueles que já são pastores, mas é dia de rezar pelas vocações. Vocês sabem que não existe chuva de padre, né? Começa a dar uma chuva, vai lá fora, para uma peneira, caiu o padre, pronto, a diocese está abastecida. Ou então uma mina, cava aqui, começa a sair padre. Ou então um país onde todo mundo é padre. Aí vai importando padre desse país para o mundo inteiro. Não tem chuva de padres, não tem mina de padre, não tem país onde todo mundo é padre. Então de onde que vêm as vocações? Daí, ó. Hoje é dia das mães, não é? É de uma mãe que vem a vocação de um filho. É das famílias. De onde que virão os padres de amanhã, daqui 10 anos? Tomara que eles estejam sentados aqui nos bancos. De onde que virão os padres daqui 20 anos? Tomara que seja essa criançada que fica aqui no santuário, felizes, correndo, feliz. Tomara que seja. Como uma vez um padre falou, que os anjos digam amém. Então, rezar pelas vocações é rezar para que Deus desperte no coração dos jovens, no coração das crianças, o desejo, ou, se não for o desejo, ao menos a abertura para o chamado de Deus. Porque às vezes a vocação pode pegar a pessoa de surpresa. Talvez não estava nos planos de um jovem ser padre, e de repente Deus o chama. O Papa hoje falou para os jovens, né? A igreja precisa de padres. Não tenham medo de acolher o chamado de Cristo. Eu vou ter medo de Jesus? Eu vou ter medo da minha ideia. Eu posso temer os meus planos. Eu posso temer alguém que me propõe uma carreira. Mas eu ter medo de quando Deus me chama para uma missão? Não tenham medo. Se vocês, jovens, se sentirem chamados por Deus, não tenham medo. Não é uma decisão fácil. É uma decisão que vai implicar discernimento, mas tenham o coração aberto, né? Hoje, ao celebrar o Domingo do Bom Pastor, rezemos pelas vocações. Hoje é dia das mães, né? Que as mães façam isso. Não tenham medo não de pedir a Deus um filho padre, pedir a Deus um neto padre, alguém da sua família. É das nossas famílias que vão vir o padre. Não pense que vocês vão perder, não. São João Bosco falava para as famílias, que quando Deus chama alguém naquela família, o próprio Jesus substitui aquela pessoa em casa. Então vai ser uma troca muito boa, não é? Não que os filhos não sejam bons, né? Mas Jesus vem suprir talvez aquela ausência, aquela saudade que fica. Hoje também, sendo o Dia das Mães, existe uma história muito bonita na vida de um Papa, São Pio X. Ele, quando foi eleito cardeal, né, o cardeal usa aquelas vestes vermelhas, ele fez questão de ir até a casa da sua mãe, que já estava muito idosa, acamada, e ele quis ir com as suas vestes de cardeal. Quando ele entrou no quarto, a mãezinha dele deitada lá, cabelinho branco, lençol todo branquinho, a mãe olhou para ele e falou assim: meu filho, você está todo vermelho. E ele falou: mamãe, e a senhora está toda branquinha. Aí ele sentou na cama da mãe, começou a conversar, ele estava com um anel de cardeal, com uma pedra grande, pegou a mão da mãe, uma aliança toda arranhada, de lavar panela, de trabalhar, sem brilho nenhum. Pegou assim a mão da mãe, colocou perto dele e falou assim: mamãe, o meu anel é mais bonito que a sua aliança. A mãe olhou para ele e falou assim: verdade, meu filho, mas se não fosse a minha aliança, não tinha o seu anel. É verdade, né? Uma mãe sábia. Se não fosse aquela aliança arranhada, não teríamos São Pio X. Se não fosse uma Santa Mônica, não teríamos Santo Agostinho, né? E quantas mães, né, que rezam pelos seus filhos, não só rezar pelo bem dos filhos, mas ter essa coragem de dizer para Deus: Senhor, se o Senhor quiser chamar um filho meu ou alguém da minha família, eis-me aqui. Considerar isso como uma grande graça, né? Uma grande bênção para a família. Pois bem, rezemos pelos pastores. E Jesus hoje, as leituras todas, não só nos falam de Jesus como pastor, mas fala também das ovelhas. Talvez hoje se fale mais das ovelhas do que do pastor. Por que será que Deus compara a gente com o rebanho? Sobretudo o rebanho de ovelhas. Deve ter muitos motivos, mas um que eu acho que é um dos motivos, não se ofendam não, tá? Mas é porque a ovelha é um animal muito ingênuo. É um animal que chega a ser bobo. Ele se perde fácil. Uma ovelha, se ela se separa do rebanho, ela se perde.
Ela entra na mata e não consegue voltar, ela não sabe o caminho de volta. E como muitas vezes ela tem lã, ela fica presa nos espinheiros, se fere, cai no buraco e não consegue sair. É um animal muito frágil e é um animal muito ingênuo, ele se engana fácil. Talvez por isso que Deus quis dizer que Ele cuida de nós como se cuida de um rebanho, porque o rebanho precisa de um cuidado especial. Mas Jesus nos garante: ninguém tirará da minha mão as minhas ovelhas. Podemos ser frágeis, podemos ser ingênuos, mas Deus cuida de nós, Deus faz a parte dele. Mas as leituras falam também, o Evangelho e as 2 primeiras leituras, que a ovelha precisa ouvir o pastor. Na primeira leitura, uma multidão que ouve Paulo e Barnabé. Na segunda leitura, uma multidão que já está no céu, em torno do cordeiro, que ao mesmo tempo é cordeiro e é pastor, que apacenta as suas ovelhas. Aqueles, como diz a leitura, que lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro. Deus é o pastor que nos purifica, é o pastor que nos transforma. E por isso é preciso ouvi-lo. Em geral, os animais, não só as ovelhas, mas os animais se acostumam com a voz do dono, conhecem a voz do dono. Jesus disse hoje: minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então Jesus fala também para nós, não só é o domingo do bom pastor, mas é o domingo da ovelha, que nós saibamos ouvir a Deus. Não é fácil ouvir a Deus, porque muitas vezes, na maioria delas, Deus não fala aos nossos ouvidos, Ele fala ao coração. E para ouvir no coração é preciso estar muito atento. Para ouvir com o coração é preciso ter o coração aberto, senão a gente não consegue ouvir. Não sei se vocês já passaram por essa experiência, tomara que sim, porque é bom sinal quando a gente vem, por exemplo, à missa ou a uma pregação e a gente tem aquela impressão assim: o padre hoje falou para mim. Alguém contou minha vida para o padre. O padre mandou um recado para mim hoje. Não, da minha parte eu garanto que eu não mando recado não. Se tiver recado é na hora do aviso. Aí sim, são avisos. Mas aproveitar desse momento sagrado para lançar uma indireta, não, de modo nenhum. Mas se por acaso você teve essa impressão de que aquilo que foi proclamado, aquilo que foi pregado, serviu para você, isso é bom sinal. É sinal que você tem o coração aberto para a palavra de Deus. O estranho seria se a gente viesse sempre à missa e nunca a palavra de Deus chegasse a gente. Nada que eu vi hoje fez sentido para mim, não me disse nada. Nada que eu ouvi não disse nada para a minha vida. Não seria bom sinal. Quando assim a gente percebe que algo diz respeito à nossa vida, é o pastor cuidando das suas ovelhas. É Deus usando dos diversos instrumentos para falar ao nosso coração. Mesmo quando essa palavra implique que nós tenhamos que mudar alguma coisa na nossa vida, é o pastor que quer resgatar a sua ovelha, tirar a ovelha daquilo que lhe faz mal. Então que nós tenhamos os ouvidos, mas sobretudo o coração aberto para ouvir a Deus. E Jesus diz mais: as suas ovelhas conhecem a sua voz e as suas ovelhas o seguem. Qual é o sentido de ser cristão? É seguir a Jesus. Isso é ser cristão, é seguir a Jesus. Tem muitas músicas que falam disso, Uma que a gente canta muito hoje, Eu seguirei, Eu irei aonde fores, Senhor. Mas lá no coração eu estou disposto mesmo? Ou eu vou seguir Jesus quando Ele sobe o Calvário e eu falo: não, Jesus, eu vou esperar aqui embaixo. Quando o Senhor ressuscitar, eu acompanho. Não, aonde fores. Se é no Calvário, se é no Jardim das Oliveiras, se é no deserto, aonde Jesus for, nós queremos segui-lo. Seguir, Ele vai à frente, Ele indica o caminho. A ovelha segue o pastor para que ela não se perca. E Jesus fala: as minhas ovelhas me seguem. O ser cristão é isso, é seguir Jesus. Às vezes, as pegadas de Jesus vão ser pegadas de sangue, mas são pegadas que vão nos levar pelo caminho certo. Finalmente, já para nós terminarmos, nesse domingo, nós celebramos também o Dia das Mães. É um dia de agradecermos a Deus pelo dom da nossa vida. Se nós temos a vida, é porque Deus nos deu uma mãe. Deus escolheu alguém e fez do ventre dessa pessoa o santuário onde Ele nos formou. Tantas vezes na palavra de Deus se fala isso, Antes que fosses formado no ventre de tua mãe, eu te conheci.
eu te chamei pelo nome, né? É no ventre de nossa mãe que Deus nos dá a vida, que Ele nos escolhe, que Ele traça o nosso caminho, né? Por isso a nossa gratidão pela nossa mãe. O amor à mãe e ao pai é algo tão sagrado que Deus o incluiu entre os seus mandamentos. Os mandamentos que, para que não se apagassem, Deus entregou a Moisés gravados na pedra, para que não se apagasse. Mas além disso, ele gravou esses mandamentos no coração do ser humano. No nosso coração está gravado este compromisso, esse dever de honrar os nossos pais. Honrar que tem um sentido muito amplo e que vai mudando de acordo com a nossa vida, né? A forma como uma criança honra seus pais é uma, a forma como o jovem vai honrar os seus pais já muda, depois como adulto, né? A nossa missão de filhos também vai mudando e é preciso saber viver cada momento, não é? O respeito, a obediência, o cuidado, a preocupação, a assistência, não é? Não deixar os pais abandonados, esquecidos, mesmo na agitação da vida, sempre ter esse tempo, né? Para dar uma satisfação, enviar uma mensagem, uma ligação rápida, não é? Mas não perder esse contato. E certamente falo em nome de muitos agora, aqueles que ainda têm a sua mãezinha aqui na terra, aproveite, porque nossa mãe é como todo ser humano, não vai ficar aqui para sempre, né? Não é ser pessimista isso não, né? Mas a gente valorizar a presença de nossa mãe, a vida de nossa mãe, não é? Que seja um dia de gratidão. E aqueles que cuja mãe Deus já levou, é dia de lembrar delas também com gratidão, saber que está junto de Deus. Quem já tem a sua mãe lá no céu, e hoje quando fala assim, mãe, lá no céu, duas mães perguntam uma para a outra, com quem que ele está falando? É comigo ou com você? Nossa Senhora fala com a nossa mãe, né? É bom, é consolador também saber que temos a nossa mãe junto de Deus. Que seja um dia, portanto, de gratidão, de saudade, é um dia que a gente sente, né? Quem já não tem a sua mãe, mas que seja um dia de gratidão, um dia de oração pelas nossas mães e também dia de rezar pelos pastores da nossa igreja e pedindo também a Deus que suscite sempre novos pastores, pessoas corajosas, generosas, que tenham o coração aberto para acolherem o chamado de Deus na sua vida. Amém.